A partida, o desencarne de Silvio Santos abre caminho para a realização de uma importantíssima profecia sobre o povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Bom, antes da gente fazer essa análise sistêmica, para agendamento de astrologia sistêmica e constelação familiar, aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que dia 29 de agosto agora a gente vai ter uma vivência presencial de constelação aqui em São Paulo. Tem vaga para assistir e vaga para constelar tem a partir de setembro. Bom, pessoal, que profecia é essa sobre o povo brasileiro? Sim, essa profecia foi feita por um ancestral do Silvio Santos. Só que para entender a ancestralidade do Silvio Santos, a gente precisa entender quem é o Silvio Santos e sua ancestralidade. Bom, Silvio Santos é um judeu, né? O nome dele verdadeiro é Senor Abravanel. Sim, a sua ancestralidade se autoproclamava como príncipes, eles se autodenominavam como príncipes, porque tudo indica que eles vieram da Grécia e lá os principais nomes dessa família Abravanel nasceram em Sevilha, Espanha. E lá eles se autodenominavam príncipes porque eles acreditavam ser da linhagem do rei Davi. Sim, pessoal, o rei Davi bíblico, o pai do rei Salomão. Então foi uma família muito importante ali do século 13, 14, 15, 16, ali na Península Ibérica, né? Espanha, Portugal. Foram estadistas muito ricos. E também, a gente vai falar muito deles, um principal deles foi o Rabino, né, Isaac Abravanel. Mas, então, para a gente entender essa profecia, eu vou ter que discorrer um pouquinho sobre a história do nosso país, uma forma bem breve, e de Portugal e Espanha. Bom, essa família, como eu falei, os principais nomes nascem ali em Sevilha, Espanha. Ali eles crescem, ali eles trabalham na corte dos reis da Espanha. E naquela época, aquele drama da perseguição dos judeus, principalmente naquele massacre de Sevilha, um dos ancestrais muito importantes, Samuel Abravanel, se converte espontaneamente ao cristianismo, mas parte da família, uma família grande, migra para Portugal, pessoal. Então, nessa migração para Portugal, nasce Isaac Abravanel, isso que a gente vai falar bastante. Quem é o Isaac Abravanel? É o 14º, 15º ancestral do Silvio Santos, do Senhor Abravanel, tá? Ele foi um estadista, né? Ele foi ministro da finança, só isso, ele foi só o ministro das finanças do rei de Portugal, Afonso V, na época ali, 1300 e pouco, 1400 e pouco. Ele foi ministro da finança, só que ele foi um grande rabino também. O que é um grande? Ele fazia comentários, escreveu diversas obras comentando a Torá, né? Então, uma pessoa importantíssima. Ele nasceu em Lisboa e ele viveu esse drama, exatamente, o Isaac Abravanel, da perseguição dos judeus na Espanha e Portugal, principalmente nessa época que precedeu a Inquisição de Portugal, tá? Bom, uma breve história. Então, 1492, os reis católicos da Espanha decretam, né, essa questão da expulsão, decide um ato de expulsar os judeus da Espanha, e logo em seguida, em 1497, alguns anos depois, Dom Manuel, aliás, primeiro rei do Brasil, né? A gente esquece isso, porque ele participou da época da chegada dos portugueses em 1500. Então, o primeiro rei do Brasil, Dom Manuel, tá? Só para fazer esse importante. E então Dom Manuel se casa com uma filha dos reis católicos, né, Isabel de Aragão, e uma das cláusulas contratuais desse contrato, 1497, é o seguinte: os reis católicos, bom, vocês querem casar com a minha filha? Então também vocês vão ter que expulsar os judeus aí de Portugal, que a gente já está expulsando aqui da Espanha. Só que o rei Dom Manuel sabia da importância dos judeus em Portugal, né? Eles eram detentores da riqueza e, fora isso, eles eram excelentes profissionais. Então o rei Dom Manuel faz uma manobra, não expulsa os portugueses. O que ele faz? Né? Isso é muito famoso, muito conhecido. Ele
marca uma data ali no Porto de Lisboa, fala para os judeus, ó, é o seguinte, vocês vão lá, que eu vou mandar vocês, eu vou expulsar vocês vão sair de Portugal. Bom, os judeus vão lá para o Porto de Lisboa, e o que acontece? Não tem nenhum navio lá esperando por eles. Isso foi tudo uma estratégia do Dom Manuel para fazer uma conversão forçada desses judeus para o cristianismo, né? Isso aí foi um momento até dramático, tem livro, tem filme, que eles foram nas pias bastimais, foram batizados em pé, tá? Então Dom Isaac Abravanel, esse rabino, 14º avô do Silvio Santos, ele viveu todo esse drama. Na época ele já estava na Espanha, ele teve que retornar para a Espanha, mas ele escreveu várias obras sobre, ele viveu na pele esse drama, tá? Ele estava vivo, então ele escreveu obras ali, que eu vou falar, proféticas, sobre os portugueses que saíram ali depois, posteriormente, que vieram para o Brasil, né? Então vamos acelerar um pouco aqui. Então, 1497, há essa conversão forçada, e o tempo foi passando, e no momento que precede realmente a instauração do Santo Ofício da Inquisição em Portugal, que foi em 1530 alguma coisinha, o que acontece? Muitos judeus, já cansados da perseguição, vêm para o Brasil. Muitos deles. Aí entra um grande nome brasileiro, uma historiadora, filósofa, pioneira na descoberta de que ela era uma especialista inquisitora, Anita Novinsky. Ela provou de forma documental, isso não é nada sistêmico, não é nada espiritual, ela provou, várias décadas já está isso solidificado na academia brasileira, que a maioria dos portugueses que vieram para o Brasil no início da colonização, lembrando, pessoal, o início da colonização foi 1531, 32, né? Quando as naus chegaram abarrotadas de portugueses para colonizar o Brasil. Então, a Anita Novinsky comprovou que de 4 portugueses que entravam no Brasil inicialmente, 2 eram judeus. Só que eles viam como cristãos novos, disfarçados de cruz, né? Então, o alicerce, ela já descobriu isso, não é novidade nenhuma, o alicerce do povo brasileiro é judaico, tá? Da formação do povo brasileiro é judaico, isso já está consumado, documentado. Agora a gente volta para a profecia de Isaac Abravanel. Qual a importância? Porque ele vai trazer um viés espiritual dessa questão dos judeus que vêm para o Brasil. Então ali ele escreve uma obra, mas uma obra muito importante, que ele percebe que os judeus que foram convertidos à força, né, que eles chamam de Anusim, e que vieram para o Brasil, os descendentes, essa que foi que deixou na obra, os descendentes dos cristãos novos, desses judeus que foram convertidos, estão destinados a um dia redescobrirem suas raízes judaicas. E aí que entra o que eu quero falar da morte do Silvio Santos, do senhor Abravanel, que ele abre exatamente, ele é o marco de tudo isso. Então que estágio que a gente está? Anita já descobriu o documental que é o alicerce judaico. A morte do Silvio Santos, pelas minhas pesquisas, que aliás eu vou lançar depois de 5 anos em abril, na Páscoa Judaica Cristã, em 2025, é aí que entra o viés espiritual dessa questão dos judeus no Brasil. Isaac Abravanel diz isso, eles estão destinados a reencontrarem suas raízes judaicas. Então a morte de Silvio Santos, agora que eu quero começar a análise sistêmica, tá? A morte de Silvio Santos é um marco, abre um grande portal para milhões de brasileiros começarem a descobrir suas raízes judaicas. Isso é muito importante. Você vai falar, pô, mas como você sabe? Mas por quê? O que tem a ver a morte do Silvio Santos, do senhor Abravanel, com esse início da redescoberta? Por quê? Existe um fenômeno na constelação familiar, pessoal. Isso a gente vê muito. Quando alguém importante na família morre, um pai, uma mãe, ou uma pessoa que foi muito importante para aquele sistema familiar, ele geralmente abre portas. A simples morte abre grandes portas na família. Muitas vezes a morte, pelo contrário, ela é o início da derrocada da família, a morte de alguém importante. Família, né?
é uma derrocada. Muitas vezes a morte de uma pessoa, simplesmente a morte de uma pessoa, ela abre um período de prosperidade naquela família. Simples assim. É um fenômeno que a gente observa. Você vê muitas famílias, quantos exemplos eu tenho, que um pai e uma mãe faleceu e a família começou a prosperar. Não só prosperar financeiramente, como espiritualmente, né? É um fenômeno interessante. Então, pelos meus estudos que eu venho fazendo há 5 anos sobre o Brasil, né, a restauração espiritual do povo brasileiro, que vai refletir na restauração espiritual do mundo, eu percebi que essa profecia de Isaac Abravanel, 14º ancestral de Silvio Santos, está para se realizar. E a morte do Silvio Santos entra nesse fenômeno sistêmico. Por que o Silvio Santos? Mas eu penso, Silvio Santos, que é? Mas, tudo bem. O Silvio Santos é uma pessoa, né, o Cenoura Bravanel, vamos se acostumando, porque a gente precisa resgatar isso. O Cenoura Bravanel, ele contribuiu imensamente para a nação brasileira, né? Ele deixou inúmeros frutos, né, na comunicação aí do Brasil, né, nas redes sociais. É um comunicador não tem nem o que falar, então ali ele já deixa, mas ele deixa também essas sementes espirituais, então ele tem um efeito no coletivo do Brasil, tá? Então, por si só, da fama dele, tudo que ele fez, a alma dele permeia a nação brasileira. Então sim, a morte dele tem efeito na nação inteira. E com os meus estudos eu percebo que a morte dele vai acelerar o resgate de milhões de brasileiros das suas raízes judaicas. As pessoas isso já está acontecendo há mais ou menos 10 anos, com uma acelerar. Só que agora, com a morte do Cenoura Bravanel, Silvio Santos, eu vejo que isso vai acelerar demais. Então, aonde que eu quero chegar? Quando milhões de brasileiros se redescobrir suas raízes judaicas, isso vai ter um efeito espiritual na nação. Vou voltar a falar. A redescoberta de milhões de brasileiros das suas raízes judaicas vai ter um efeito espiritual em toda a nação brasileira, na alma da nação brasileira. Isso só vai fortalecer nossa nação, porque é o nosso DNA espiritual do Brasil, qual que é a DNA? Houve uma miscigenação, a maior do planeta, mas existe um DNA primordial brasileiro, que é português, judaico, cristão, indígena, africano. Esses 3 são o DNA espiritual. Uma vez que você fortalece o DNA espiritual da nação, a alma cresce, a alma ganha força, autoestima, vencendo esse complexo de pangaré, né, que a gente tem, que o Nelson Rodrigues já deixou isso muito claro há muitos anos atrás. Pangaré de vira-lata, né, que a gente precisa copiar os outros, esquece do nosso valor que o Silvio Santos, que a morte do Silvio Santos, Cenoura Bravanel, traz para nós, né? Essa linhagem de príncipe que vem do rei Davi e de grandes, principalmente de Isaac Abravanel, esse rabino onde deixou essa obra, dizendo que a gente está destinado a reencontrar nossas raízes. E isso vai ter um efeito espiritual muito grande. Qual é esse efeito espiritual muito grande? Não vou falar. Não vou falar. Por quê? Porque isso eu vou falar num evento grande que eu vou fazer na Páscoa Cristã Judaica em abril de 2025. E vocês vão estar convidados, então me sigam no Instagram, que eu vou divulgar esse momento, já está tudo certo, só que eu vou divulgar um pouco mais pra frente. Ali é onde a gente vai comentar bastante qual a obra do Isaac Abravanel que faz essa profecia, quais as relações bíblicas, né, com Ezequiel principalmente, que comprovam esse efeito espiritual que vai ter quando a gente resgatar nossas raízes judaicas. É isso aí.